1 Reis, capítulo 20. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Versículo 43. O exército da Síria tornou-se um dos maiores e mais fortes daquela época. A Síria exerceu um importante papel na história do povo de Deus, tanto que o Senhor mandou Elias ungir o seu escolhido para governar aquele povo. 1 Reis capítulo 19, versículo 15. Algo inusitado, já que os profetas de Deus eram enviados por ele para ungir os reis de Israel e não das nações pagãs. Contudo, Ben-Hadad havia se tornado um rei obstinado e cruel, desafiando o assim diz o Senhor com o assim diz Ben-Hadad. E a ameaça lançada pelo rei sírio tornou-se uma oportunidade para Acabe reconhecer que só o Senhor é Deus. A vitória foi garantida pelo próprio Deus, mas Acabe perguntou acerca de qual seria a estratégia de guerra. Então, o Senhor disse que ele iria primeiro, e só depois seria seguido dos moços dos chefes das províncias. E o que fez Acabe? Mandou primeiro os moços, e quando estes tiveram êxito, só então saiu para perseguir os que fugiam. Novamente, Deus enviou o profeta para falar a Acabe, dizendo: Vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer. Mas Acabe rejeitou a eterna aliança do Senhor em troca de uma aliança temporária e falível. Por não ter obedecido à voz divina, um dos discípulos dos profetas foi morto por um leão, como aconteceu com aquele homem de Deus que estudamos no capítulo 13. A vida de Acabe também teria um trágico fim, pois havia desobedecido às ordens do Senhor. E a reação dele confirma sua condenação. Ficou desgostoso e indignado, ou seja, não houve arrependimento algum. Pelo contrário, endureceu o coração e voltou para os braços de sua esposa idólatra. Está escrito que Satanás anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Por vezes, ele disfarça seus agentes e seus meios, e as circunstâncias nos levam para caminhos tortuosos. Precisamos conhecer quais são os nossos deveres diante do Rei do Universo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, e observá-los para a conservação de nossa própria vida. O que acontece com aquele que transgride uma lei de trânsito? Deve arcar com as penalidades. E com quem transgride a lei penal? Também deve responder por meio das sanções previstas. Por que então temos tanta dificuldade de entender que a transgressão da lei do Senhor também é passível de juízo? A transgressão da lei de Deus é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. E o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amados, Deus não nos colocou neste mundo para sermos condenados a perecer, mas Ele ofereceu o seu unigênito para que pela sua justiça perfeita pudéssemos receber o perdão de nossos pecados. Sigamos, pois, o conselho que Acabe rejeitou, que sejamos fortes no Senhor e ponderemos acerca do que fazer, porque as nossas escolhas definem se estamos marchando com os que seguem para o fim da vida ou com os que marcham para a vida sem fim. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, fortes em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.